uma oportunidade de estar aqui, né? Mais uma oportunidade Ele deu para mim e para você de estar aqui. E isso já é motivo para nos alegrarmos. Isso já é um milagre. Isso já é um milagre. Mas eu também estou muito feliz pela vida do meu amigo Joel, que está aqui. Veio nos visitar ele, o filho dele ali. Estou muito feliz pela vida dele. Porque há uns dias atrás ele teve uns problemas. Eu sou muito amigo dele, eu posso falar isso. Meu irmão, na verdade, Joel é meu irmão. E ele teve no médico, teve internado há uns dias atrás. E nem o médico acreditava que ele ia poder voltar. E ele está aqui. Provando mais uma vez que quem tem a última palavra é o Senhor. Provando mais uma vez que quem cuida de você é o Senhor. Então o médico pode falar o que ele quiser. É lógico. Deus tem propósito para tudo. Deus tem propósito para tudo. Vocês vão ver agora no texto que a gente vai ler, na palavra. Deus tem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Nada. Tudo que acontece porque Deus permitiu. Acontece por uma razão. Porque Ele quer te mostrar alguma coisa, porque Ele quer fazer alguma coisa. E as coisas vão acontecendo. Não sei se você prestou atenção ao longo desse culto, mas desde que esse culto começou, o Espírito Santo já vem falando, já vem tocando, já vem mostrando para você que Ele quer de fato fazer aquilo que você cantou no começo, te levar para um nível mais profundo. Você não cantou isso? Leva-me além. Você cantou a um nível mais profundo. Você cantou. Você quer ter mais intimidade com Deus. Você disse isso. E o Senhor já vem te mostrando que isso é possível, que é capaz, que você pode. Mas tudo que Deus faz tem propósito. Amém? Há propósito na luta. Há propósito na alegria. Há propósito no desemprego. Há propósito na enfermidade. Há propósito em todas as coisas. Tudo que Deus faz, Ele faz com propósito. Amém? Então eu estou feliz. Estou feliz. Eu espero que essa alegria que o Senhor me deu e me deu agora nesse momento, quando eu estava orando aqui, que eu fiz o convite para o Joel e ele tinha dito que ia vir. E aí eu estava orando aqui no começo do culto e eu vi ele entrando na porta. Nossa, meu coração transbordou aqui. Foi uma alegria tremenda. Tremenda. Porque eu sei que isso é o Espírito Santo que faz. Joel, essa igreja, quando eu soube que você estava doente, eu vim aqui numa segunda-feira com meu coração arrebentado. Por você estar naquela situação. E eu vim aqui nessa igreja e trouxe seu nome aqui. Tinha um pessoal orando aqui. E eu falei para o pessoal que estava aqui. E o pessoal orou, clamou. E a gente levantou um clamor, uma oração a seu favor. E para honra e glória do Senhor, você está aqui. Então essa igreja orou por você e ela continuará orando por você. Amém? Assim como faremos por todos vocês, gente. Todos vocês que precisarem de oração. Aqui tem uma igreja que ora. Aqui tem pessoas que oram. Aqui que estão aqui assiduamente toda segunda, toda sexta, última sexta do mês. Tem gente orando aqui, pastor que ora por vocês. Aqui vocês têm uma igreja que cuida de vocês, que pensa em vocês. Aleluia. Nós acabamos de cantar uma canção que fala sobre restituição, né? Sobre os nossos sonhos, os nossos planos que muitas vezes se perdem no caminho. E aí a gente ora, Senhor, pede, restitui, Pai, restitui, traz de volta. Traz de volta porque algumas coisas se perderam, estão tão distantes que eu não consigo mais voltar lá e buscar. É por isso que a gente ora. E quando você cantar essas canções, e no final dessa pregação eu quero cantar uma música com vocês também. Eu queria que vocês cantassem, mas como se fosse uma oração, sabe? É uma oração. Senhor, restitui, traz de volta, Pai, eu preciso. E faça isso como uma oração todas as vezes que você for cantar, todas as vezes que você for adorar o Senhor. Amém? Eu quero ler com vocês Neemias, o capítulo 6 de Neemias, versículo 15 e o 16. Pode projetar. Depois você libera para mim. Neemias, no capítulo 6, versículo 15 e 16. Se vocês quiserem acompanhar ali, eu vou ler ali também, tá? Até porque a minha versão é meio um pouco diferente. Neemias, capítulo 6, versículo 15, diz assim: E o muro foi concluído
no 25º dia do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao nosso redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tínhamos feito esta obra com o auxílio do nosso Deus. Esse camarada Neemias, vou contar a história dele um pouco para vocês aqui, para vocês entenderem o contexto. Eu quero falar sobre reconstrução. Eu quero aqui trazer uma ideia de reconstrução, porque nós vamos falar agora sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, eu queria trazer uma ideia aqui de reconstrução. Eu acho que todos nós, de alguma forma, em algum momento das nossas vidas, a gente, alguma coisa se destruiu. O que é uma reconstrução? O que é reconstruir? Reconstruir vou dar uma aula de português aqui, como se eu soubesse, né? Mas reconstruir é um verbo. E ele é um verbo que indica ação. Reconstruir é um ato. Você precisa, para reconstruir alguma coisa, você precisa agir para que esse algo reconstrua. Você precisa se mexer para que isso aconteça. Reconstruir é um verbo de ação. Não existe reconstrução com você estático. Toda reconstrução depende que você faça. Se você pensa numa casa. Uma casa que de repente ela foi demolida por alguma coisa, veio um vendaval e derrubou os muros e ele está tudo derrubado. Essa casa precisa ser reconstruída. E ali vai ser reconstruída tijolo por tijolo. Você primeiro vai tirar todo aquele entulho, depois tijolo por tijolo você vai reconstruir aquela casa. Para que ela chegue no ponto que você quer, no ponto que ela estava. Então, para reconstruir você precisa de ação. Mas reconstruir nem sempre tem a ver com algo material. Às vezes tem a ver com um sentimento. Às vezes um projeto, um sonho, uma empresa que você começou lá atrás e não deu certo. E aí, precisa de uma reconstrução para que isso volte a dar certo. Se não ligar, não vai, né? E essa é a ideia que eu queria trazer para vocês. Para reconstruir, só grava isso por enquanto. Para reconstruir, precisa de ação. Precisa de uma atuação sua para reconstruir. Precisa de um levantar seu, precisa de um agir seu, para que seja lá o que for que você queira reconstruir, seja reconstruído. E aí, Neemias é um cara que viveu no exílio. Ele viveu a época do exílio, certo? Na saída do povo do cativeiro. Ele fica na Pérsia. Lembra que eu disse que Deus não faz nada sem propósito? Todo mundo sai, todo mundo vai para entrar em busca da terra que Deus havia prometido para o povo. Neemias fica. Propósito de Deus. Neemias ficou e depois ele assumiu um posto muito alto lá na Pérsia, porque ele foi ser copeiro do rei. E ser copeiro do rei era uma função que lhe dava a possibilidade de estar próximo do rei todos os dias. Propósito de Deus. De novo, Deus não faz nada sem propósito. Todo mundo saiu, o povo foi em busca da terra prometida. Neemias ficou na Pérsia, propósito de Deus. Neemias vira copeiro do rei, um cargo que dava proximidade para ele ao rei, propósito de Deus. E a história segue, Neemias copeiro do rei, algum tempo se passou. De repente vem o irmão de Neemias, junto com mais alguns judeus, e fala para ele assim, olha, ele pergunta como está lá, e aí, como é que está o pessoal lá em Jerusalém, como é que está o meu povo? E aí o irmão dele, o povo fala assim, olha, os muros foram derrubados, os portões foram queimados, as casas foram destruídas, e o povo que está lá, o nosso povo está sofrendo, está sendo humilhado. Aquilo entra no coração de Neemias, de tal forma, ele estava lá, ele estava bem, mas o povo dele estava lá do outro lado sendo humilhado. Naquele momento, ele se compadece de tal forma que ele começa a orar.
ele começa a chorar. Ele começa a chorar, chorar copiosamente. Depois ele vai orar e jejuar. Ele começa a orar, começa a jejuar. E ele começa, no capítulo 1 de Neemias. Olha, leiam o capítulo 1. Uma das orações, acho que das orações, tem muitas orações bonitas na Bíblia. Mas essa oração de Neemias eu achei muito interessante. Porque ela não é só uma oração. Ela é uma oração que ele reconhece, na verdade, que o erro, que o pecado era dele, que ele tinha falhado, que a família dele tinha falhado, que o povo judeu tinha falhado. Então ele entra ali em juízo com Deus e começa a pedir perdão. Ele fala: Senhor, me perdoa, Senhor, nos perdoa, porque nós falhamos. Os muros foram derrubados sim, mas nós falhamos. Ele entendeu que na verdade Deus não fazia nada sem propósito. Ele entendeu, ele sabia disso. Então ele começa a orar. Ele começa a orar, e fica dias orando, e pensando em o que ele vai fazer agora. Porque o perdão de Deus, ele recebeu, por conta da fidelidade e sinceridade. O perdão de Deus ele recebeu, o perdão de Deus o povo recebeu. Mas aí ele começa a pensar: e agora, o que eu faço? Aí ele faz mais uma oração, ele falou: Senhor, se for da tua vontade, que o rei possa achar graça em mim e conceder aquilo que eu vou pedir. E aí ele tem uma outra atitude que servo de Deus tem que ter. Ele vai até o rei, como sempre, vai servir o chá da tarde do rei lá. E aí o rei percebe que ele está triste. Aí o rei pergunta para ele: mas por que você está triste? Ele falou: essa é a minha deixa. Ele só precisava disso, ele vinha orando. Ele vinha orando e ele estava esperando a oportunidade certa. O rei pergunta: por que você está triste? Ele fala assim: olha, como eu não vou estar triste? O meu povo, eu estou aqui, olha onde eu estou num palácio. Mas o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo humilhado, o meu povo teve as suas casas queimadas, o meu povo teve um muro que os protegia derrubado. Como eu não poderia estar triste? E aí ele, com ousadia, chega para o rei e fala assim: olha, permita que eu vá reconstruir a minha cidade, a cidade onde os meus pais estão enterrados, a cidade onde os meus antepassados estão, a cidade onde o povo de Deus está. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você é fiel ao Senhor, presta atenção, porque Deus está falando em cada momento, em cada passagem, em cada parte disso que eu estou contando, Deus está falando com você, e eu queria que você percebesse isso. Quando você é fiel ao Senhor, Ele te dá muito mais do que aquilo que você pede. Neemias chega para o rei e fala assim: olha, permita que eu vá. O rei pergunta para ele assim: quanto tempo você precisa? Ele fala o tempo que precisa. O rei fala: tá bom, eu permito. Aí ele fala assim para o rei: mas não só isso, eu preciso que você me dê cartas para que eu possa passar por onde eu tenho que passar, e os governadores desses lugares me deixem passar, me permitam passar, porque ele precisava de menos tempo, senão ele ia demorar muito tempo para chegar. Ele tinha que passar por lugares e ele precisava de autorização para isso. O rei falou: não por isso, meu filho, aqui estão as cartas. Aí ele falou assim: não, mas eu preciso de mais uma coisa. Eu preciso que você faça uma carta lá para o guarda, lá para o soldado que cuida, para Asaf, que cuida lá das madeiras, porque eu vou precisar delas também para reconstruir o muro. O rei fala assim para ele: tá bom. E aí Neemias vai. O rei fala: não, mas não é só isso. Toma aqui mais uns cavaleiros e mais um pessoal aqui do exército, vai tudo junto com você. Você não vai sozinho. De novo, quando você é fiel ao Senhor, Ele te dá muito mais do que aquilo que você pede. Ele te dá muito mais do que aquilo que você precisa, porque você está sendo fiel ao Senhor. Amém? E Neemias vai. Aí Neemias vai. Aleluia. Ele vai, ele chega lá no lugar na terra dele, lá em Jerusalém, com os muros destruídos. E ele começa a estudar o lugar, começa a pensar no que ele vai fazer. Nesse meio tempo, algumas pessoas lá do lugar,
da vizinhança lá da cidade, os mesmos que destruíram os muros, ficam sabendo que ele está chegando lá e que ele não está chegando sozinho. E aí começam a ficar apavorados, né? Porque sabe que o muro vai ser reconstruído, a brecha vai ser fechada. E começam a amedrontar Neemias. Chega lá, ele começa o projeto, ele começa a delegar. Neemias começa a delegar, um vai fazer uma coisa, o outro vai fazer outra. E ele coloca todo mundo para trabalhar. Ele coloca todo mundo para trabalhar, todo mundo para construir uma parte do muro, para construir uma parte da porta, da casa. Ele coloca todo mundo para fazer o serviço. E aí aparece Sambalate e Tobias. Esse Sambalate era um governador de Samaria. E Tobias era como que eu posso dizer? Eu não vou falar o nome aqui porque está gravando, mas era um cara desses do governo que tinha poderes, sabe? Que tinha uma caneta pesada, um burocrata. E eles começaram a querer amedrontar Neemias de todas as formas. Mas eu queria depois, de verdade, que você chegasse na tua casa, pegasse esse texto e lesse, pelo menos do capítulo 1 até o capítulo 6, que é o que eu vou falar aqui. Eu queria que você chegasse e lesse. Porque em todos os momentos em que Neemias ele foi afrontado e tentaram amedrontar ele, sabe o que ele fazia? Ele ia orar. E quando o povo ficava com medo, num determinado momento da construção, Sambalate e Tobias mandou um recado para eles, mandou um recado para Neemias de que eles iam entrar, que eles iam invadir e iam matar todo mundo. O povo ficou com medo. Neemias falou para eles assim: olha, não tem mais, porque eu orei ao Senhor, porque eu já busquei ao Senhor, então a nossa segurança vai vir do Senhor. E Neemias continuou a construção e colocou todo mundo, colocou os soldados nos lugares certos. Foi lá, estava todo mundo armado, bonitinho ali, trabalhando. Tinha gente trabalhando com uma mão na espada e a outra mão no bloco. Eu não sei se dá para trabalhar assim, Joel, não sei. Era com a mão na espada e a outra mão assentando tijolo para subir, mas trabalhando porque tinha um servo de Deus que estava orando. Tinha um servo de Deus que estava ali dando a cobertura para eles. E o povo foi trabalhar. E as investidas de Sambalate e Neemias continuavam. As investidas dele continuavam. E entenda de novo o que Deus está falando para você. Num determinado momento da construção, já no desespero, Sambalate e Neemias fala assim para ele. Sambalate e Tobias chega e fala assim para Neemias: olha, vem me encontrar aqui. Mandaram um recado para ele se encontrar para fora dos muros da cidade, porque eles queriam se encontrar com ele, mas na verdade eles queriam matá-lo, na verdade eles queriam feri-lo. Mas você, quando você tem um plano, ele fala no versículo, ele fala assim: olha, eu não vou não porque eu tenho uma obra para fazer e eu vou terminar. Você está entendendo? Às vezes você está fazendo, às vezes você começa a fazer tantas coisas na sua vida, você começa tantos projetos, você começa tantas coisas, e tem um monte de coisinhas em volta, que acaba tirando você do foco, que acaba fazendo com que você não construa aquilo que o Senhor já te deu para fazer. Você confia em Deus, você já orou, você já entregou o projeto para o Senhor, você já entregou o sonho, o plano para o Senhor. Mas aí vem um Sambalate, vem um Tobias, vem qualquer coisa que vem de fora, entra na sua vida e você permite que entre. Você permite que entre, porque você permitiu que entre, a construção parou, a obra parou, o sonho parou, o projeto não existe mais. Mas Neemias continuou. Ele falou: não vou desistir não. E aí olha que coisa. Sambalate continua tentando, Tobias continua tentando, zombando, e Neemias orando e continuando a obra. E aí, chega um irmão, um irmão de Neemias, um irmão que estava lá, Semaías chama ele. Ele estava lá no meio do povo ali, construindo, ajudando na construção. E de repente ele chega para Neemias e fala assim: olha, vamos nos esconder lá no templo, porque eu soube que Sambalate vai vir te matar hoje. Eu soube que eles vão vir te matar hoje.
Então vamos nos esconder, eu e você, lá no templo. E aí Neemias falou, não, eu sou homem de Deus. Eu sou homem de Deus, eu não vou me esconder, porque um homem de Deus não se esconde. Porque um homem de Deus, um homem que está cheio da presença de Deus, um homem que orou e confia no Deus que ele serve, sabe que não tem nada, absolutamente nada, que vai atrapalhar os planos de Deus na vida dele. E depois Neemias descobre, Deus vem falar com ele, que na verdade era mais uma cilada do diabo, para que ele se escondesse, para que a obra parasse, para que o nome dele fosse defamado. Não o nome dele, o nome do Senhor fosse defamado. E essa preocupação dele, em todo momento da construção, do muro. A preocupação de Neemias, você consegue perceber pelo texto, que não era só com o nome dele, era com o nome do Senhor. Porque ele saiu de lá, quando o rei permite que ele saiu para construir algo para o Senhor, e em nome do Senhor. E é por isso que ele não desistiu em momento algum de construir, não desistiu de fazer. E aí eu comecei a pensar nessa palavra, trouxe essa palavra para mim e falei, caramba, por que será tantos planos e projetos da minha vida não foram para frente? Eu já sonhei tanto, eu já desejei tantas coisas, e comecei tantas coisas e parei no meio. Tantas vezes eu estava num momento com Deus. Quantas vezes eu estive num momento com Deus, num momento de intimidade, que nem a gente cantou aqui, num momento de intimidade com Deus, e ali naquele caminhar me sentindo super-homem, saindo, sei lá, o Espírito Santo estava inundando o coração. Eu meio que, usando um português claro, eu e o Senhor parceiro, nós dois ali, parceiraço. Como se Deus estivesse aqui, do meu lado, aqui, conversando comigo o tempo todo. E aí você se sente tão forte, tão forte. Mas de repente vem um sambalate qualquer e te tira da presença, te tira do caminho. E faz com que o teu sonho, com que o teu plano, com que os teus muros sejam derrubados de novo. Você tenha que começar a obra de novo. Você tem que começar o projeto tudo de novo. Quando na verdade Deus está ali do seu lado só falando, continua filho, continua, anda para frente, é para frente que eu quero, continua. E aí eu e você não, eu, quantas vezes permiti que a minha obra parasse, ou que ela fosse derrubada, e eu não alcançasse talvez o nível de intimidade que eu queria, que eu desejava ter com o Senhor. Ou talvez eu não alcançasse dentro do meu casamento a felicidade que eu queria, o sonho que eu queria. Ou talvez a minha empresa não saiu do papel. Ou talvez ela andou um pouco, mas não chegou aonde eu queria, porque eu também não fui fiel. Eu aprendi muito com essa história de Neemias. Eu aprendi que existem alguns detalhes importantes para que algo seja reconstruído. E aí eu queria, já vou concluir a mensagem. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Se você quer que algo seja reconstruído na sua vida, se você quer que as coisas deem certo, os seus planos, os seus projetos aconteçam, você tem que primeiro reconhecer o seu erro. Lá em Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, no versículo 5, quando é escrita a carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2, 5 diz assim, olha, lembra de onde caíste. O versículo antes diz assim, olha, eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Você esqueceu daquilo que te dava prazer. Você esqueceu daquilo que te colocava próximo do Senhor. Você esqueceu daquilo que te dava força para caminhar. Você esqueceu daquilo que te dava força para continuar aqui todos os dias. Você esqueceu daquilo que te dava força para evangelizar, para orar. Você esqueceu. Você esqueceu de confiar no Deus que pode todas as coisas.
Você esqueceu de colocar o Senhor em primeiro lugar nos seus projetos, nos seus planos. E é por isso que não dá certo. É por isso que eles não acontecem. Caminhar com Deus é muito melhor, irmãos. Caminhar com Deus é muito melhor. Então, se você quer que alguma coisa dê certo na tua vida, nos teus projetos, nos teus sonhos, reconheça seu erro. Faça como Neemias fez. Volta lá no texto. Lê lá depois. Lê o capítulo 1, pelo menos. Lê o capítulo 1 de Neemias, por favor. Depois, na hora que você chegar na tua casa, lê o capítulo 1 de Neemias. Não vou ler o capítulo inteiro aqui, mas você vai ver ele orando. Você vai ver ele dizendo para o Senhor: Senhor, a culpa é minha, Pai. E aí, quando eu me coloco nessa condição, e eu queria muito que vocês pensassem nisso, e se colocasse sempre na condição de ser você o problema. Senhor, peraí, antes de qualquer coisa, antes de criticar, antes de falar mal de alguém, antes de falar mal de alguma coisa, pensa se você não é o problema. Ou se não está com você o problema, ou talvez a solução dele. Porque se você não é o problema, se o problema não está com você, talvez a solução esteja. Então, antes de você criticar, ore. Antes de você criticar, ajude. É muito mais fácil jogar pedra. É muito mais fácil falar mal do que orar. Lembra disso. O Senhor não te chamou para juiz. A cadeira de juiz é do Senhor. A cadeira de juiz é de Deus. Deus não te chamou para juiz. Deus te chamou para ser servo. E como servo, a gente tem que obedecer a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor fala assim para você: ame, ame. Se você encontra o teu irmão caído, ama, ajuda. Ah, mas ele fez isso ou aquilo. Ama, ajuda ele a reconstruir, ajuda ele a se levantar, porque amanhã pode ser você que precisa de ajuda. E você vai querer que alguém te ajude a reconstruir, você vai querer que alguém te ajude a se levantar. Irmão, não tem coisa pior do que você estar deitado. Você já está ali todo arrebentado, todo destruído. E alguém vem e te joga mais para baixo. E você olha para o lado, olha para o outro, não encontra uma pessoa para te ajudar, sabe? Ainda que não seja, sei lá, ainda que não seja uma ajuda contundente, mas que seja algo: olha, estou orando por você, irmão. Ainda que seja um abraço. Ainda que seja olha, ninguém te condenou, né? Ninguém jogou uma pedra. Eu também não vou jogar, não. Vai em paz. Vai e não peques mais. Então, se você quer que seus projetos dê certo, seus sonhos dê certo, reconheça seu erro, se humilha perante Deus. Pede para Ele que te dê estratégia para reconstruir. Mas é preciso estar no centro da vontade dEle. Como está escrito lá em Apocalipse 2:5. Ei, lembra de onde caíste, vai lá, conserta e volta, começa de novo. Não tem problema, o muro caiu, volta lá e começa de novo. Volta lá e construa. Você tem potencial, você tem capacidade para isso. Se o Espírito Santo está com você, se o Senhor está com você, você pode em nome de Jesus. Porque não é só a sua força, é a força que vem do Senhor na tua vida. Tem coisas que você não pode fazer. Realmente tem coisas que você não tem poder para fazer, tem coisas que você não tem poder para mudar. Mas aquilo que a gente não tem poder para mudar, a gente faz como Neemias fez, entrega para o Senhor e fala: Senhor, é teu, Pai. A obra é tua, a cidade é tua, Pai. Eu não sou dono daquilo, não, é tua, Senhor. Me ajuda a levantar, Pai. Só que você precisa ter o que ele teve: ousadia. Lembra que eu falei que reconstruir é um verbo de ação? Reconstruir é ação, reconstruir é atitude. Então levanta, fala com o rei, fala com o presidente, fala com quem tiver que falar, mas reconstrua. Deus não te chamou para ficar do jeito que está. E também não te chamou, Ele não tem prazer em ver os teus sonhos frustrados. Ele não tem prazer em ver você triste, Ele não tem prazer nisso. Ele tem prazer em ver você alegre. Ele tem prazer em ver você, a sua família reconstruída, a sua família satisfeita. Ele tem prazer em ver a tua família servindo a Ele. É isso que Ele tem prazer. Seja lá o que for que você precisa reconstruir, lembra de onde caiu, vai lá, conserta, amarra, preenche e começa de novo. Eu não sei o que acontece, eu não sei o que você precisa reconstruir, eu não sei. Talvez seja um sonho, talvez seja um plano de um trabalho, de uma empresa. Talvez seja um casamento.
não está do jeito que você quer, do jeito que você sempre sonhou. Talvez seja seu relacionamento com Deus. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não tem mais prazer? Você está vindo para a igreja e vem só porque cumpre um protocolo? Eu não sei. Não sei o que você precisa reconstruir. Eu só sei que essa palavra está no meu coração já há algum tempo e Deus permitiu que eu falasse ela hoje. E eu tenho convicção de que se Deus permitiu que eu falasse ela hoje, é porque eu precisava ouvir, é porque alguém precisava ouvir. E a palavra do Senhor não volta vazia, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus está falando comigo e está falando com você. Outra coisa, no seu processo de reconstrução, vigia, irmão. Vigia. Não permita que Sambalate, Tobias, ninguém, esses caras, esses conselhos errados, não permita que nada venha amedrontar você, nada venha fazer você parar. Coloque os teus planos e os teus sonhos diante de Deus e permita que Ele o conduza até lá. Tome cuidado até com quem está do seu lado, porque como foi com Neemias, tinha gente do lado dele e que foi vendido, e que tinha sido vendido e estava querendo levar ele para a morte. Às vezes tem gente do seu lado que está querendo te levar para a morte e você não está vendo. Cuidado em quem você confia. Que a tua esperança e a tua confiança esteja no Senhor. Amém? Que a tua esperança e a tua confiança esteja no Senhor. Que os teus sonhos e os teus planos estejam alicerçados no Senhor. Que os teus projetos estejam lá. Se você perdeu alguma coisa, saúde, dinheiro, sonhos, casamento, vida com Deus, reconheça, volta lá em Apocalipse 2:5, lembra de onde você caiu, lembra onde você errou, volta lá, constrói de novo, acerta, pede perdão. Você já pediu perdão para alguém? Você já cometeu uma injustiça com alguém e teve que pedir perdão? Pedir perdão não é fácil. Pedir perdão nunca é fácil. Mas pedir perdão é restaurador. Pedir perdão cura. Pedir perdão traz transformação, traz restauração. Pedir perdão te faz uma pessoa melhor. Pedir perdão faz o seu caráter ser transformado. Porque você sai mais forte quando você pede perdão. Você sai mais forte quando você reconhece que você é pecador, que você é falho, que você errou. E aí você vai e pede perdão. Gente, é maravilhoso isso, experimenta. De vez, se você não tem nada para pedir perdão, arruma alguma coisa. Puxa o cabelo eu vou puxar o seu. Puxa o cabelo da sua esposa, sei lá, faz alguma coisa só para você ter o que pedir perdão para ela, para você ver como isso é restaurador, como isso é transformador. Isso muda. É sério. É sério, quem é casado aqui sabe. Quem é casado aqui sabe. Quantas vezes eu já tive problemas. E aí, tem criança aqui? Tem. Não importa. Quantas vezes eu com um problema em casa lá. Gente chega, pede perdão. Oh, que noite maravilhosa que eu vou ter depois disso. Gente, é transformador em todos os sentidos. É maravilhoso em todos os sentidos pedir perdão, gente. Por que eu não peço? Faz isso. Arruma uma briga com a sua esposa, uma briguinha. Só para você ter que pedir perdão depois. Você vai ver como é maravilhoso depois o resultado. No dia seguinte o café tá uma maravilha, o almoço. Gente, a janta. Sério, esse dia ela fez eu pedi perdão, sei lá o que eu tinha feito. Porque eu faço um monte de coisa. Mas eu pedi perdão, cheguei à noite, tinha um macarrão aparisiense. Olha que maravilha, nem sei o que é isso. Macarrão aparisiense com ervilha fresca, com os negócios. Pedir perdão é restaurador, irmão. Pedir perdão é transformador. Amém? Eu queria concluir aqui. Queria que você fechasse seus olhos agora. E dentro de você, eu não sei se existe alguma coisa que você precisa ser reconstruída. Mas eu queria que você buscasse dentro de você alguma coisa que, se você não tem, amém, ore para aquelas pessoas que têm. Olha para aquelas pessoas que precisam ter a saúde reconstruída.
Ore por aquelas pessoas que precisam ter o casamento reconstruído. Ora por aquelas pessoas que precisam ter a vida financeira reconstruída. Ora por aquelas pessoas que precisam ter o ministério reconstruído. Ore por aquelas pessoas que precisam ter a vida com Deus reconstruída. Aleluias. Seja bênção na vida de alguém agora. Mas peça para o Senhor, fala: Senhor, reconstrói, Pai. Senhor, me ajuda, Pai. Senhor, eu pequei. Senhor, como Neemias disse: Pai, eu pequei, Senhor. Eu pequei, a minha família pecou, nós pecamos. Senhor, nos perdoa em nome de Jesus. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa para que nós possamos reconstruir, para que nós possamos começar de novo, sem que ninguém venha nos acusar, sem que nada venha nos acusar, Pai. Nada venha atrapalhar os teus planos, os teus projetos na nossa vida, Pai, na minha vida, na vida da minha família. Senhor, perdoa, Pai. Perdoa tudo aquilo que eu disse que não louvou o teu nome, tudo aquilo que eu fiz que não louvou o teu nome. Senhor, me perdoa, porque eu preciso reconstruir o meu relacionamento contigo, porque eu preciso sim, Pai, chegar a um nível mais profundo, não só cantando, Pai, mas vivendo um nível de intimidade contigo. Aleluias. Aleluias, louvado seja o teu nome. Me perdoa, Jesus, me perdoa, eu errei, eu pequei, mas Senhor, me perdoa, porque estou aqui, teu servo, Pai, está te pedindo. Senhor, me perdoa, perdoa o teu povo, Pai, perdoa o teu povo, para que a vida deles seja reconstruída, para que os sonhos e os planos sejam reconstruídos, e para que o teu nome seja glorificado na vida de cada um deles. Senhor, traz de volta, Pai, traz de volta a alegria de estar na tua presença, a alegria de louvar o teu nome. Traz de volta, Jesus, traz de volta, Pai, em nome de Jesus. Pai, não estou te pedindo ouro, não estou te pedindo prata, tudo que eu estou te pedindo é que o Senhor me aceite de novo. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Me aceita de novo, Jesus, me aceita de novo, me dá mais uma chance, Pai, me dá mais uma oportunidade. Senhor, me permita construir de novo, me permita começar de novo. Pai, tira todo o empecilho, Pai, toda a pedra, todo o sambalate da minha vida, Pai, todo aquele que quer lutar contra o teu propósito na minha vida, contra aquilo que o Senhor quer na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, tira, Pai, tira, porque eu não tenho força para fazer sozinho. Tira, Pai, em nome de Jesus, para que todo mundo, o mundo veja a tua atuação na minha vida, para que o mundo veja que foi o Senhor que fez. Aleluias, louvado seja o teu nome, para que o mundo seja exaltado através da minha vida, para que eu seja a bênção, para que de fato eu seja um farol, para que de fato eu seja um servo usado por ti. Aleluias, louvado seja o teu nome, glória a Deus. Dessa obra eu não abro mão. Como Neemias, eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar. Aleluia, seja o teu nome. Isso, permita que o Senhor faça isso na sua vida. Permita que Ele faça. Reconstruir família, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Tem uma tarefa a cumprir. Em nome de Jesus, já determinei em meu coração. Faça, irmão, faça. Então somente faça, então somente entrega para o Senhor e comece. Entrega a Ele, o resultado é dele. O resultado é dele.